sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 16, do versículo 4 até o versículo 6, Jesus coloca para os apóstolos uma despedida, ou seja, ele vai voltar aos céus e eles vão ficar na terra, né, sendo suas testemunhas e sendo suas testemunhas, sendo também perseguidos, né? A despedida de Jesus. Ele está começando aqui a despedir-se então dos apóstolos, porque na sua natureza humana ele estará na glória. Então a despedida foi despedida como homem. Como homem, na sua natureza humana, ele vai para a glória de Deus, assentar-se à destra do Pai, mas ainda permanecerá na sua natureza divina, que é invisível. Mas estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto de João 16, de 4 a 6, está dividido assim então, né? Lá em cima o texto principal, João 16, de 4 a 6, diga despedida. E Jesus fala, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque falei isso, a tristeza encheu o vosso coração. O versículo que nós vamos ver hoje é o 16:4. Diga comigo, encerramento ministerial. Ou seja, Jesus disse, eu estava convosco, no sentido, eu estava convosco realizando o meu ministério. Agora o meu ministério está sendo encerrado na terra. E depois sobram 2 versículos que nós vamos ver sábado e domingo. Versículos 5 e 6, diga, retorno ao céu. Onde Jesus disse, eu vou para o Pai. E nesse contexto aí todo, Jesus vai dizer, olha, e é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá, mas se eu for ao Pai, então eu vou enviar o Espírito Santo na vida deles. Amém? Muito bem, isso aí vamos ver a partir do sábado. Hoje nós vamos então ver este encerramento ministerial somente no versículo de número 4, aonde Jesus disse, ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Repitam. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Só as mulheres. Os homens aí. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. A última vez, todos juntos. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Muito bem. Eu estava convosco aqui na natureza humana. Na sua natureza humana, Jesus tinha 2 ministérios. O ministério ativo e o ministério passivo. O ministério passivo de Jesus era sofrer os 4 atos salvíficos. Até agora, até o momento em que ele estava aqui reunido com os seus principais 11 discípulos,
aos quais chamava também de apóstolos. Até aqui Jesus só tinha sofrido um desses atos salvíficos, que é a encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o Filho de Deus, que tinha só a natureza divina, se fez carne, recebeu a natureza humana. Por isso ele foi visto, ouvido, tocado, e esses 11 homens com quem ele está reunido aqui em João 16, esses 11 homens foram as maiores testemunhas oculares da presença na terra do homem Jesus, Jesus Cristo na sua natureza humana. Tá? Então, a encarnação era o primeiro ato da salvação, mas não podia ficar nisso. Tem mais 3 coisas que Jesus teria que passar e que vai começar a passar depois desse discurso, depois da oração no capítulo 17. Aí no capítulo 18 ele já vai para o horto do Getsemane e lá ele vai ser preso para que aconteça com ele então os próximos atos. O próximo ato salvífico é a morte. Jesus foi encarnado para ser morto para ser sacrificado pelo Pai. Quem estava sacrificando Jesus era o Pai. Como Pedro pregou no dia de Pentecostes, né? Ele foi sacrificado, né, por mãos de ímpios. As mãos dos ímpios que crucificaram Jesus eram apenas o cutelo, o instrumento que o Pai estava usando. O Pai usou os ímpios para sacrificar o seu filho, e isso havia sido profetizado lá no livro de Gênesis, quando Deus mandou Abraão levar o seu filho Isaque sobre a montanha e sacrificar o seu filho. Só que na hora do sacrifício, Deus não permitiu que Abraão matasse Isaque, porque ele estava usando aquilo não apenas como uma prova para Abraão, na qual Abraão foi aprovado, mas também para profetizar, a partir da obediência de Abraão, para profetizar o sacrifício que ele, o pai, ia fazer com o seu filho. Abraão é um protótipo do Pai, uma tipologia de Deus Pai, enquanto Isaque é uma tipologia de Jesus Cristo. Como Abraão levou Isaque sobre a montanha, o Pai foi quem levou Jesus sobre o Monte Calvário, e o Pai que poupou Abraão de ter a dor de sacrificar o seu próprio filho, o Pai não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. O Pai sacrificou Jesus, acontecendo então o segundo ato salvífico, a morte de Jesus. Mas a morte não pôde reter Jesus em seu poder, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não merecia esse salário, porque nele não havia pecado algum. Portanto, a morte não teve autoridade de segurar Jesus no seu domínio, no seu poder. Por isso, a igreja primitiva cantava: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi derrotada por Cristo Jesus, e ao terceiro dia ocorreu o terceiro ato salvífico, a ressurreição. Ele foi ressuscitado dentre os mortos como primícias da nossa ressurreição, primícias da ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos já começou. O primeiro justo ressuscitado é Jesus. Então, ele foi ressuscitado dentre os mortos e disse para Maria Madalena lá no jardim do sepulcro: mulher, não me retenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ressuscitado, ele ficou 40 dias aparecendo, durante esses 40 dias, 1 mês e 10 dias, aparecendo aos discípulos reunidos.
E no 40º dia, ele levou esses discípulos ao Monte das Oliveiras e disse para eles: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Atos 1:9, Jesus foi elevado às alturas. Aí começou o quarto e último ato salvífico, que foi a glorificação. Chegando no céu, cumpriu-se aquilo que estava escrito no Salmo 110, versículo 1, onde Davi escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que nós estamos vivendo na terra agora é esse período chamado de até que. Jesus, homem, Jesus na sua natureza humana, está glorificado nos céus, assentado à direita do Pai, por esse período de tempo, até que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o Pai será vitorioso nessa obra, porque agindo Deus, quem impedirá? Ok? Então, esse ministério de Jesus foi cumprido. Esse é o ministério passivo, que se compõe então dos 4 atos salvíficos, 4 atos necessários que Jesus deveria sofrê-los para que a obra da salvação pudesse ser viabilizada, né? Então, ele foi encarnado, ele foi morto, ele foi ressuscitado, ele foi glorificado. Tudo isso na passiva, não na ativa. Jesus não se encarnou, ele foi encarnado. Jesus não se matou, ele foi morto. Jesus não ressuscitou a si próprio, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E Jesus não glorificou a si próprio, ele foi glorificado. Esse é o ministério passivo de Jesus. O ministério ativo de Jesus, ele foi resumido em 2 versículos que se repetem em Mateus, começando em Mateus capítulo 4, vamos abrir aí, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus 4, 23, Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Repitam. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse versículo se repete no capítulo 9, versículo 35. Veja, uma pequena diferença, mas os mesmos verbos. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Repita. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4:23 e Mateus 9:35. Esses 2 versículos contêm os mesmos verbos. O primeiro verbo é o verbo percorrer, que ele está conjugado aqui para nós em português, né? No pretérito imperfeito. Eu percorria, tu percorrias, ele percorria. Jesus percorria. O ministério de Jesus, ele era um ministério ativo de Jesus, ele era um ministério itinerante, ou seja, Jesus não ficava parado num só lugar, como nós ficamos aqui parados num lugar,
e as pessoas vêm aqui e a gente prega para elas aqui. As que vêm aqui, a gente prega para elas aqui. O ministério de Jesus não era assim. O ministério de Jesus era itinerante. Ele não ficava em um só lugar. Ele percorria, e nesse percorrer, ele percorreu toda a nação de Israel, que na época dele era dividida em 3 regiões. Ao norte a Galileia, no meio a Samaria e no sul a Judeia. A Galileia, a capital era Cafarnaum, à beira do mar, à beira do mar da Galileia, e havia uma cidadezinha também aí onde Jesus cresceu, que é a cidadezinha de Nazaré, Nazaré da Galileia. Por isso ele foi chamado Nazareno. A Samaria, que era a parte central de Israel, a capital tem o mesmo nome da região, é como o estado de São Paulo, que a capital também é São Paulo. A capital era Samaria, junto a Sicar, onde havia o poço de Jacó, e ali Jesus evangelizou a mulher samaritana, e o povo da cidade de Samaria saiu, e Jesus pregou para eles ali o evangelho. E a Judeia era ao sul de Israel, a capital Jerusalém, e também havia uma pequena cidade aí na Judeia, mais distante de Jerusalém, uns 50 quilômetros, que era a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, né? Então tudo isso era na Judeia. O ministério ativo de Jesus foi para Israel, por isso diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele deu prioridade para pregar primeiro aos judeus que estavam aí, aos hebreus, aos descendentes de Israel, aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. A única vez que Jesus saiu rapidamente foi lá ao norte, quando ele esteve na região Ciro-Fenícia, mas não pregou ali, só fez um milagre daquela mulher que tinha uma filha endemoniada e suplicou a Jesus que libertasse a filha dela daquele demônio. E os apóstolos falaram, Senhor, expulsa essa mulher, está insistindo demais pedindo esse negócio aí. Aí Jesus falou para os discípulos, não se preocupem porque eu não vou dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher então disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus falou, mulher, grande é a tua fé, pode ir agora que a tua filha está curada. Foi esse o único ato do ministério ativo de Jesus internacional, fora das fronteiras de Israel. Todo o ministério ativo de Jesus foi dentro da nação de Israel, ele percorreu toda aquela nação. E por isso que o primeiro verbo então vem aí, percorria. E os outros verbos, ele vem naquilo que nós chamamos em português de gerúndio, termina com indo, ando, endo, né? Então tem 3 verbos aí, nós temos aí 3 verbos, ensinando, pregando, curando. Repita. Ensinando, pregando, curando. Jesus percorria, ensinando, pregando, curando, tá? Em grego, isso aqui não é gerúndio. Em grego, isso aqui é particípio, que traz a ideia de uma ação contínua. Essa era uma ação contínua de Jesus. Até ele chegou a dizer em Marcos capítulo 1, foi para isso que eu vim, tá? Então é isso que ele fazia, pregando, ensinando e curando. Essas 3 palavras não são 3 coisas diferentes. Muitos intérpretes da Bíblia interpretaram errado. Interpretaram essas 3 coisas como 3 coisas diferentes. E acham então que uma coisa é ensinar, outra coisa é pregar e outra coisa era curar. E é por isso que muitas igrejas hoje têm algo que nós não temos aqui, que é culto de ensino, culto de pregação, culto de cura. São cultos diferentes para cada uma dessas coisas, porque essas pessoas entenderam ou foram erroneamente ensinadas que essas 3 coisas são 3 coisas diferentes. Esses 3 verbos
são 3 verbos dizendo uma só coisa. Dizendo uma só coisa. A coisa é a comunicação da boa nova de Deus, a comunicação ou a transmissão da boa nova, a transmissão do evangelho, primeiramente através do próprio Filho de Deus, Jesus. O verbo ensinar aqui, ensinando, vou deixar ele para explicá-lo em segundo lugar. Vou explicar primeiro pregando. O verbo pregando, tá? O verbo pregando não é o que as pessoas interpretam hoje. As pessoas interpretam assim, né? Por exemplo, né? Tem gente que fala de mim isso daí na cidade. O pastor Edivaldo não é um pregador, o pastor Edivaldo é um mestre. Ele não prega, ele ensina. Tá? Tem gente que pensa que tem gente que prega e tem gente que ensina. Completamente errado, interpretação completamente errada. Aí eles acham que o que ensina é o que fala calmo, que fala tranquilamente, que ensina, dá muitos versículos bíblicos, está realmente agindo como um professor, como um mestre. Esse é o que ensina. Agora o que prega não, o que prega é aquele que grita, é aquele que pula, é aquele que então, é o pregador das multidões. Eles querem, esse então é o pregador. Aquele lá não é mestre não, aquele lá é pregador. Amado, isso é uma besteira que não tem tamanho, desculpe a palavra, viu? Que isso não existe, tá? Pregar não é um estilo de oratória. Pregar não é um estilo. Pregar é um conteúdo. A pregação é o conteúdo, tá? Quando eu falo isso, eu gosto de explicar o que acontecia nos antigos reinados, quando o rei tinha uma mensagem para comunicar aos seus súditos. Então ele escrevia essa mensagem, assinava lá essa mensagem, né? E carimbava com o anel do rei, a assinatura do rei, e entregava várias cópias para os seus mensageiros, para os mensageiros emissários do rei. Os mensageiros montavam nos cavalos e iam lá para as vilas, para as feiras, para os mercados, onde o povo, os súditos do reino estavam. Chegava lá, tocava a trombeta, e gritava, mensagem do rei. E de cima do cavalo mesmo ele abria a mensagem e lia a mensagem do rei. E depois de ler a mensagem, eles desciam do cavalo e literalmente pregava, é daí que vem o verbo pregar, pregava a mensagem numa porta, numa parede, num poste, num lugar visível, para que o povo, depois que ouviu o mensageiro ler, chegue lá perto e leia, o povo também leia a mensagem, por isso ela era pregada na parede para eles lerem. É daí que vem a palavra pregação. Deus é o rei, a pregação é a palavra, é o conteúdo. A palavra de Deus é a pregação do rei. A pregação é a palavra. Por isso, Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pela pregação, tá? A pregação da palavra. Eu estudei esse texto em grego e não é a fé vem pelo ouvir. Está errado, não é isso. A fé vem pelo ouvir, não. É como está na nossa Bíblia, revista e atualizada, está correta. A fé vem pela pregação. A pregação é a própria palavra de Cristo, é o conteúdo transmitido e não o jeito de transmitir o conteúdo, é o conteúdo transmitido. Como que Jesus transmitia esse conteúdo? Ensinando. Ensinando é o jeito de transmitir o conteúdo, tá? É o jeito de transmitir o conteúdo. Porque se existe esse negócio, né? Não, aquele lá não é um pregador, ele é um mestre, porque ele não prega, ele ensina. Então Jesus também não era um pregador. De que todo mundo chamava Jesus? Por quê? Porque ele ensinava. Então Jesus também não era pregador, era um mestre. Ele só ensinava, ele não pregava. Está errado isso, amados. Jesus ensinava o quê? A pregação, o conteúdo, é a palavra.
E a maneira de transmitir esse conteúdo, era ensinando. Ensinando é o verbo em grego didasko, de onde vem para o português a palavra didática. A didática é o meio como você vai transmitir essa pregação, esse conteúdo para outra pessoa, tá? Ensinando direito. E foi isso que Jesus disse aí mesmo no final de Mateus capítulo 28, quando ele falou assim: fazei discípulos, Mateus 28, 19 e 20, resumindo ali esses dois versículos, Jesus disse, fazei discípulos, ensinando-os a guardar o quê? Tudo o que eu ordenei, ou seja, toda a pregação, todo o conteúdo que é a palavra. E curando toda enfermidade, as curas das doenças e das enfermidades, Jesus não curava as pessoas para que passasse a ser conhecido como um curandeiro, porque Deus abomina o curandeirismo. Curandeirismo não procede de Deus. Curandeirismo é falsa doutrina. Curandeirismo são doutrinas de demônios. Jesus não curou para ser conhecido como curandeiro. As curas e os milagres que Jesus fazia eram para confirmar de uma maneira visual a pregação da palavra. Por que a palavra é viva e eficaz? Porque essa palavra é poderosa para salvar. Essa palavra é poderosa para purificar os pecados. E para comprovar como a palavra tem esse poder, olha como ela... Então Jesus mostrava sinais no corpo das pessoas, para que as pessoas entendessem que se essa palavra é poderosa para curar o corpo, isso significa que ela é poderosa para curar a alma. Então Jesus curava o corpo para ensinar, para dar um sinal. Por isso esses milagres eram sinais para demonstrar para essas pessoas que estavam sendo curadas e para as outras que estavam vendo essas outras pessoas sendo curadas, e entendessem que a palavra era poderosa para salvá-las e para curá-las da pior de todas as enfermidades que estava pegada na alma deles, que era o pecado. Então Jesus disse, eu disse essas coisas para vocês, tudo isso que eu ensinei para vocês, eu ensinei enquanto eu estava convosco. Agora eu vou para o Pai. 2 ministérios. O ministério passivo de Jesus já está completo. Já foi encarnado, já foi morto, já foi ressuscitado, já foi glorificado. Está completo. Amém? Mas o ministério ativo de Jesus não está completo. Está completo em um sentido, no sentido da pregação. A pregação, o conteúdo, o querigma, pregação em grego é querigma, tá? O querigma, o conteúdo já está completo. O conteúdo revelado já está completo. A pregação já está completa. Mas o ensinamento dessa pregação ainda não está completo. O ensinamento desse conteúdo ainda não está completo. E por isso, então, Jesus institui a nós, institui a sua igreja para ser... Então, uma das definições da igreja de Cristo é essa. A igreja de Cristo é continuadora do ministério ativo de Cristo. Nós somos continuadores, nós estamos aprendendo a palavra de Deus para ser discípulos de Cristo, e não só para ser discípulos de Cristo, mas para fazer também outros discípulos de Cristo, ensinando para eles a palavra de Deus, curando a alma deles com a palavra de Deus, tá? Para que eles também sejam discípulos e venham também a ensinar. E olha como esse processo, tá? Esse efeito aí foi revelado pelo apóstolo Paulo a Timóteo, em Timóteo 2:2.
2 Timóteo 2, fácil decorar, tudo 2. 2 Timóteo 2:2. Quando Paulo disse a Timóteo, Timóteo, né, o evangelho que eu estou pregando, eu recebi de Cristo. Eu preguei para você. O que você ouviu de mim, transmite isso a outros homens, que sejam fiéis, idôneos, capazes de transmitirem a outros. Amados, essa é a estratégia de Deus. Deus não precisa de estratégias humanas. Deus não precisa de marketing humano. Deus não precisa de instrumentos humanos. A estratégia de Deus é só essa. Você conhece Jesus? Então ensine Jesus para outras pessoas. Você conhece a palavra de Deus? Ensine o que você conhece da palavra de Deus para outras pessoas, para que essas pessoas também ensinem a outras pessoas. De pessoa para pessoa. Esse é o plano de Deus, essa é a estratégia de Deus. De pessoa para pessoa. E pegando Deuteronômio capítulo 6, dentro da própria casa, ele orienta então os pais, os casais. As palavras que hoje eu te ordeno, primeiro estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. É a mesma coisa que você faz dentro de sua casa, faça também fora da sua casa. Ensine essa mesma palavra a outras pessoas, para que elas aprendam e também ensinem a outras pessoas. Essa é a estratégia de Deus. Qualquer outra estratégia é força e poder. Zacarias 4:6, Deus disse, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A palavra de Deus é a espada do Espírito, é a pregação do reino, é a mensagem do rei. Nós somos os emissários para pregar essa palavra. E Jesus disse, não se preocupe com quem não ouve. Jesus disse assim, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Nós não temos que ficar insistindo com ninguém, nós não temos que ficar discutindo com ninguém, tá? Quando os emissários chegavam lá nas vilas para transmitir a mensagem do rei, ninguém ficava questionando, ninguém ficava discutindo aquilo que o rei falou. O rei falou, a água parou. Está pregado lá, está fixado na parede, então a essa palavra do rei nós temos que nos submeter. Quem não se submete é porque é filho do diabo. O rei deles é Satanás. Quem se submete é filho de Deus. Ensina para esse a palavra de Deus, que ele vai ser um discípulo de Cristo, que vai também depois ensinar a outro. Então Jesus está dizendo, eu estava convosco. Então, enquanto eu estava convosco, eu passei para vocês toda a pregação. Eu passei para vocês todo o conteúdo. Agora eu vou para o Pai. Agora vocês passam esse conteúdo para outros, e lá no Mateus 28, onde ele diz isso, fazei discípulos ensinando tudo o que eu ordenei, ele termina dizendo, e eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco não na natureza humana, mas estou convosco na natureza divina, na minha onipresença, eu estou com vocês para fazer isso. Aleluia. Então, é por isso que somos, então, filhos de Deus e, digamos assim, como diz na Bíblia, né? Arautos, anunciadores, emissários do Evangelho de Cristo, que nós amamos, que nós vivemos, que nós praticamos e que nós testemunhamos para outras pessoas. O povo de Deus está muito tímido, tá? Testemunhe Jesus, fale de Jesus. Já que tem redes sociais, nós estamos aqui gravando isso aqui, vocês sabem como fazer isso? Eu não sei, meu celular é das antigas, só sei para... compartilhe, fale, mande para pessoas, mande para pessoas a palavra de Deus, enche essa rede social aí de palavra de Deus, enche essa rede de pregação lá, tá? Compartilhe as pregações que estão tendo aqui, que estão alimentando você, que você está aprendendo, compartilhe com outras pessoas, é um meio de as evangelizar. Tem muita gente por aí fazendo isso, tá? Tem muita gente por aí fazendo isso.
Tem muita gente por aí que não vem aqui na nossa congregação, mas está ouvindo todas as pregações, está compartilhando as pregações. Elas falam comigo quando me encontram aí na rua. Muito mais vocês que estão aqui, junto, em loco, tá? No local, junto onde Deus está ministrando essas coisas maravilhosas nas nossas vidas. Não guarde só para você, porque Jesus disse: o que eu vos digo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Publica, mano. Publica, comunica, espalha as boas novas do Evangelho de Cristo, porque isso é ordem de Jesus, que disse, ó, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É porque esses trabalhadores não querem trabalhar. Eles querem ver uma vidinha religiosa, vai na congregação de vez em quando, mas quando está lá no mundo, vive como qualquer outro mundano e não dá testemunho de quem é Cristo Jesus. Não, isso tem que mudar radicalmente na vida de todos nós. Aleluia. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.